O que de fato está mudando agora no além-túmulo? Amados, dando continuidade aos esclarecimentos solicitados pelo Comando Astar, o texto de hoje vai tratar sobre o que de fato está mudando agora no além-túmulo. Para quem é adepto do kardecismo, fica mais fácil compreender, pois as mudanças referem-se à transição planetária. Essa transição transformará a Terra, que até aqui era um mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração. Há quase 2 séculos, Allan Kardec codificou o Espiritismo, mostrando uma luz aos espíritos encarnados na Terra e submetidos ao véu do esquecimento. Graças ao seu trabalho missionário, hoje uma grande parcela da humanidade sabe ao menos quem é, de onde veio e para onde vai. Sabe que a vida é continuada e o espírito que habita um corpo humano já tem um histórico de vidas passadas, que se liberta da carne com a morte do corpo físico e que há uma outra dimensão, 4D, para onde ele irá recapitular as suas existências pretéritas a fim de retornar em futuras encarnações até atingir um estado de consciência e uma vibração de 5ª dimensão. Essa dimensão superior é o passaporte que liberta o espírito do mundo 3D e até o presente momento oferecia a possibilidade desses espíritos aprovados migrarem para outros orbes mais elevados, ou então permanecer na 4ª dimensão e prestar auxílio não somente aos desencarnados, mas também aos encarnados aqui na Terra. Essa conjugação existe há éons. E Allan Kardec conseguiu sintetizar perfeitamente e colocou tudo isso na sua série de livros editados por volta de 1850 a 1860. Os centros espíritas trabalham bastante em cima disso. Também há uma infinidade de autores consagrados que nos trazem todas as informações necessárias para que possamos ter uma noção dos mundos ainda chamados invisíveis. Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e centenas de outros autores, psicografaram milhares de livros referentes ao tema. Embora toda essa literatura esteja disponível a todos, a maioria dos humanos prefere ignorar o que acontece no além-túmulo. Somente quem trabalha a comunicação com os espíritos tem uma ideia do quanto fica difícil ao ser humano, após o desencarne, entender o que de fato acontece com ele, pois o primeiro impacto é descobrir que não morreu, e não compreendendo a sua situação, a perturbação só tende a aumentar. Eu mesmo, por experiência própria, nesses anos que me oportunizaram a doutrinação de espíritos, percebi a dificuldade dos nossos irmãos quando adentram a 4ª dimensão. Muitos deles sempre dizem a mesma coisa: por que não ensinaram a gente antes de morrer? Teria facilitado muito e evitado tanta dor. E são justamente os que não acreditam ou não querem falar sobre espíritos, sobre a vida após a morte. Alguns até dizem que não se deve misturar vivos e mortos, como se não fossem as mesmas almas. Outros dizem que não se deve mexer com os espíritos, pois vai atrair demônios. Eu diria que esses demônios são os próprios familiares que nos antecederam no desencarne. Na verdade, o que tem em cima tem embaixo e vice-versa. Há os bons espíritos do amparo, há os espíritos que se comprazem no mal, há os raivosos, os vingativos, os apegados, os suicidas, os viciados, os controladores, enfim, há lá o que há aqui no mundo visível. A diferença é que sem o invólucro carnal, o espírito tem outra mobilidade e consegue ver além da existência atual ou da última em que passou na Terra. É preciso compreender para ter uma noção da verdadeira situação e das possibilidades de cada um depois do desencarne. Ninguém irá para um lugar errado. Cada um é atraído por vibração para a sua realidade. Até agora, tudo obedecia às leis do aprendizado dentro da ética e da moral. O progresso e a elevação dos espíritos que os levavam a se libertar deste planeta de provas e expiações, era justamente o nível moral e ético condizente com o bem. E o amor sempre foi o termômetro que media o grau atingido. Porém, tudo segue dentro das leis que regem os mundos. E dentro dessa lei maior, está escrito que a Terra vai deixar agora de ser uma escola primária, ou seja, um mundo de provas e expiações.
vai passar para uma vibração superior, ou seja, de quinta dimensão, ingressando assim na categoria de mundo de regeneração. E é isso que está provocando a transição planetária. Nessa transição, a quarta dimensão deixará de existir. A Terra não terá mais espíritos que precisam passar pela avaliação de suas provas. Por isso, nem a morte será mais necessária. Esse é um assunto para outra hora. O mundo astral onde antes perambulavam os espíritos que ainda precisavam retornar aqui para aprender as lições pendentes, agora, pouco a pouco, deixará de existir. Então, os quase 30 bilhões de espíritos, segundo consta num dos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, os que não têm mais possibilidades de se regenerar em uma última encarnação, estão sendo levados para os novos orbes onde cada um terá a oportunidade de completar o seu aprendizado. Quase todos já foram levados, mas ainda há uma parcela expressiva deles. Os mais endurecidos, ou seja, aqueles que habitam as profundezas dos abismos sombrios, serão submetidos à luz do Sol central cósmico e desintegrados. Restará, como já escrevi aqui em texto anterior, a centelha divina e a chance do recomeço. Dessa forma, o Comando Astar solicita a todos os que têm condições de instruir, mesmo que sejam coisas básicas, que o façam. Vai facilitar muito o trabalho no astral. Se antes o trabalho dos amparadores era auxiliar e instruir para que todos fossem amparados e pudessem retornar para a Terra, agora, além de auxiliar os que estão desencarnando e ainda voltam para herdar a nova Terra, é preciso esclarecer os que serão degradados. O trabalho em favor dos exilados é muito maior, visto que, de acordo com o grau de elevação, tomarão rumos diferentes. Os mais recalcitrantes, como foi dito, serão levados à desintegração. Mas os que precisam tão somente completar seus estudos, irão para escolas de acordo com o nível atual. Uns para mundos mais primitivos, outros para mundos medianos e outros irão para orbes que muito se assemelham à condição da Terra na sua última encarnação. Vivemos atualmente um momento muito auspicioso. Temos a oportunidade única de fazer parte da Terra em seu momento mais espetacular desde a existência deste planeta. Muitas das nossas experiências vivenciadas aqui podem depois servir para que possamos fazer exatamente o trabalho que os galácticos fazem hoje para nós. Podemos no futuro auxiliar outras comunidades planetárias, da mesma forma, a fazer a sua ascensão. Você pode ajudar também. Não tenha medo e nem vergonha. Não se importe com aqueles que não lhe dão ouvidos. Não se importe com os comentários jocosos dos que se acham donos da verdade. O que vale é a sua verdade. Mesmo expressa de maneiras diferentes, mas é a sua verdade. Carregue a bandeira da luz. A luz está em festa. Nós estamos em festa. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Bom dia.